RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa noite, Rio Grande do Sul. São 8 horas e 21 minutos. Estamos iniciando mais uma edição do Outras Palavras na RDC TV, canais 24 e 524 da NET. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Nossos conteúdos você também assiste em nosso site, nas redes sociais, em todas as plataformas, no YouTube, no Facebook, no Instagram. E pode participar enviando sua mensagem para o nosso Facebook. Outras Palavras é assistido por assinantes da NET e internautas. No programa de hoje nós vamos falar sobre carreira e negócios. A tomada de decisões em nossa vida nem sempre é uma opção, é quase um fato obrigatório para que passemos todos os nossos dias e vivamos as nossas vidas. Muitas decisões, claro, estão em nossas mãos. Você já se sentiu exaurido mentalmente? Quando, como e por que tomar posições sobre nossa carreira, sobre nossos negócios, sobre nossa vida? Estamos recebendo aqui no estúdio do Outras Palavras o consultor de carreiras e negócios, Alexandre Pinheiro Machado. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Jorge. Boa noite, espectadores. Em primeiro lugar, fazer uma saudação ao Outras Palavras, que ele acaba se formatando como uma espécie de reconciliação da nossa comunidade com os nossos conteúdos locais em horário nobre de TV. Isso é absolutamente fantástico. Muito obrigado pela sua presença aqui, Alexandre. Você reforça aquilo que é filosofia da RDC TV, né? De estar presente em todos os lares gaúchos, de ter 100% localismo. Se você acompanhou a programação da RDC TV, por exemplo, ontem no domingo, na cobertura das eleições, foi indiscutivelmente o único canal de televisão aqui do nosso estado que fez 100% da cobertura de eleições das 7 da manhã até meia-noite e meia, aproximadamente. Absolutamente fantástico. Então, muito obrigado, Alexandre. Obrigado a você. Alexandre, você passou por várias instituições financeiras, a sua carreira está calcada no ambiente de bancos. E eu começo, já que a gente vai falar de carreiras, vai falar de negócios, lhe perguntando quais foram os dividendos deixados pelas ações que você desenvolveu nessas instituições. O mercado financeiro é um segmento que não goza por si só de uma simpatia muito grande por parte da população no geral. Mas, com certeza, ainda é um segmento que nos proporciona acesso à formação, à informação e com algum retorno financeiro, sim. Se você pensar, os meus casamentos, na verdade, não foram tantas instituições financeiras, foram sempre casamentos de longo prazo, mas com a possibilidade de experimentar tanto empresas com controle local, como controle americano e europeu. E um ponto em comum entre as diferentes instituições é a meritocracia, né? Que é essa possibilidade de ascensão que um estudante como eu, que fez faculdade aí, tomando 4 ônibus ao dia, conseguisse ter, né, acesso às principais corporações do Brasil e principais empresários. Né? Bom, você é porto-alegrense. E eu começo aqui, não cometendo nenhuma indiscrição, porque eu conheço, mas acho que é importante que os telespectadores e assinantes que nos acompanham lhe conheçam um pouco mais. Você viveu um episódio de saúde, de vida, da maior importância que, digamos assim, mudou a sua vida. E tanto que você sai de um ambiente que você mesmo revela de início aqui não é um ambiente tão simpático e vai para uma área de extrema necessidade de empatia, que é a área da consultoria, né? Que é a figura do coach, enfim, na atualidade. Você poderia nos revelar o que aconteceu com você fisicamente que transformou a sua vida? Ele transformou num consultor de carreiras, de negócios e num cidadão que, acima de qualquer coisa, gosta de gente. Eu entrevistei aqui num programa anterior o doutor Camargo, né, uma sumidade no transplante de pulmão.
E quando abordava o Dr. Camargo sobre a atividade, né, que o olho brilha quando ele fala no paciente, na medicina, ele me disse: Jorge André, a minha questão é que eu gosto de gente. E eu lhe vejo assim também, Alexandre. Com certeza é um ponto de comunhão com o Dr. Camargo. Na verdade, o que ocorre durante a vida da gente são epifanias, são episódios reveladores daquilo que você quer para a continuidade da sua vida, né? E uma delas eu vivi em 2005, quando eu vivi o ápice de performance da minha carreira executiva. Eu me defrontei com um problema de doença, um tumor encefálico que desencadeou uma cirurgia com um alto nível de delicadeza, alguma espécie de risco e demandando uma extrema perícia aos nossos médicos locais. E tanto com o amparo dos meus patrões da época, eu acho que a gente pode falar no nome do grupo aqui, eu tenho um extremo orgulho de ter trabalhado para o Grupo Votorantim e ter sido funcionário das empresas do grupo do Hermílio de Moraes. Certo. E foi determinante para a superação desse problema na época, juntamente com a minha religiosidade e o apoio da minha família, poder contar com o apoio dos meus empregadores da época. Então, eu me senti com alguma espécie de dívida, primeiro para com eles e depois com a sociedade. Né? A gente sempre fala na pirâmide de satisfação, né, do Maslow, né? Do Maslow. E em algum momento o que eu me vi foi com as minhas necessidades básicas e adicionais atendidas e eu resolvi devolver essa minha experiência de volta para a sociedade. Então, esse meu encaminhamento no direcionamento de empresários e executivos, ele tem um teor de sacerdócio, sim. Você conviveu com o Antônio Hermílio de Moraes? Chegou a ter contato direto com ele? Na verdade, o doutor Antônio, ele não gostava muito da nossa atividade de bancos. O apreço maior dele, ele se dava mais pelas áreas industriais. Uhum. Mas, dentro dessa minha epifania, ele tem uma contribuição determinante, porque ele que instituiu um modelo de treinamento executivo que instigasse e enfatizasse a missão, os valores e os princípios da família Hermílio de Moraes através dos seus negócios, né? E que isso nunca fosse esquecido no segmento financeiro, né? Então, na época, eu recebi de presente um mentor e tive um insight que, puxa, em algum momento eu quero fazer o que essa pessoa faz hoje. Quer dizer, você conviveu e recebeu esses insights de um guru, de um mentor e, por que não dizer, de um coach natural, né? E aí eu lhe perguntaria se entre coach, guru, mentor, isto é apenas nomenclatura ou é evolução de encaminhamento para realmente a valorização da liderança sobre o outro, Alexandre? Acho que se a gente retomar o significado etimológico das três expressões, fica bem fácil para a gente entender. A questão do guru, ela tem uma distorção pela associação que se faz na Índia com os gurus espirituais, né? E que no nosso país se traduzem por essas figuras messiânicas, né? Que inspiram boa parte da população em religiões que mais crescem no país, inclusive influenciam o resultado das nossas eleições, né? Mas o guru, ele vem do sânscrito na prática, o guru é o professor. Certo. O mentor é uma figura que ele surgiu na Grécia Antiga, no episódio lá da conquista de Troia. Sim. Tinha um temor por parte dos guerreiros de não retornar para casa e eles direcionavam, né, o cuidado dos seus filhos às pessoas, especialmente uma pessoa na época lá que era tido como a pessoa mais inteligente da época lá, que se chamava mentor, né? Daí vem a figura do mentor, né? O coach é uma expressão que nasceu na Romênia no século XV,
mas ela se popularizou no mundo esportivo americano. Futebol nos americano. anos 60, né? Não apenas no futebol, mas em geral. Inicialmente nos esportes individuais. Certo. O golfe e o tênis, mas depois passando para os coletivos. E esse negócio, na década de 80, chegou no mundo corporativo com muita força e é praticado lá fora com muita relevância, é uma indústria que movimenta alguns bilhões de dólares e é uma profissão altamente reconhecida, ao contrário do que acontece aqui no Brasil. Então, voltando lá para o paralelo das três figuras, o guru, ele ensina, o mentor, ele opina pela sua experiência prévia, e o coach, ele inspira talentos. Essa é a diferença entre os três, né? Onde você mais se enxerga, se vê e se enquadra? Na verdade, o que a gente faz é uma mentoria com ferramentas de coaching. Mas nessa questão da inspiração e da opinião, a questão da opinião ela acaba sendo preponderante pelo meu histórico de 32 anos como executivo financeiro, que é o que mais sensibiliza as pessoas, na verdade. A emissão de opinião durante o encontro do cliente, digamos assim, com o coach, ela não prejudica na tomada de decisões? Eu vou tentar ali explicar, e não sei se comparo bem com a figura do terapeuta, né? Que quando ele opina, ele pode estar deixando de ser uma figura dissociada e invade a tomada de decisões do seu paciente. Quando o coach opina, ao invés de motivar e de facilitar a identificação das competências de seu cliente, ele também não está colocando esse cliente no risco de tomar decisões a partir simplesmente das decisões e opiniões do seu interlocutor, do coach? Eu só queria fazer um parêntese, porque em algum momento você citava a questão do terapeuta, né? Sim. Uma pré-condição para um trabalho de mentoria guiada com coaching é a funcionalidade do cliente. Certo. Ele deve estar livre de qualquer anomalia ou distorção mental e funcional. Essa pessoa precisa estar habilitada para o trabalho e para funcionalidade e para performance. Essa questão que tu levantava, as opiniões, elas ficam restritas apenas a temas técnicos e profissionais e mais objetivos, como projeções e processos decisórios de direcionamento de mercado. Mas elas nunca são definitivas. O poder máximo de decisão, sem dúvida, é do cliente. O que a gente faz é um subsídio ao processo decisório através de opiniões com experiências antecedentes. Alexandre, como é que a linguagem apurada de Harvard e de tantas outras instituições de ensino desta área na qual você é mestre e a captura da linguagem das ruas dialogam? Eu quero que você responda, mas logo após o intervalo. Nós estamos recebendo hoje, no Outras Palavras, o consultor de empresas e negócios, Alexandre Pinheiro Machado. Já voltamos. Nós estamos retornando para o segundo bloco do Outras Palavras na RDC TV, canais 24 e 524 da NET. O Rio Grande se conecta aqui. Nossos conteúdos estão em nosso site, nas plataformas digitais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Você pode participar enviando sua mensagem para o nosso Facebook. Estamos recebendo hoje o consultor de empresas, de carreiras e negócios, Alexandre Pinheiro Machado. Alexandre, antes do intervalo, eu lhe propunha que nós falássemos sobre a metodologia tão apurada de Harvard e de tantas outras instituições e a linguagem que se captura nas ruas, digamos assim. Como é que isto dialoga no seu ponto de vista? O que tem acontecido é uma aproximação das principais escolas de negócio do mundo, né? Notadamente Harvard, Stanford, a London Business School, aqui no Brasil, o próprio INSPER, né? A gente sai do mundo das planilhas financeiras e das projeções e busca um maior humanismo, né? Através de uma aproximação com as chamadas soft skills, as habilidades comportamentais.
mas ainda assim existe algum distanciamento daquilo que a gente chama, né, das ruas e dos porões do universo corporativo, né? E o nosso trabalho foca justamente, né, numa ponte entre isso que a gente chama da linguagem das ruas. Pela nossa experiência, a gente precisa admitir, a gente errou demais, né, durante esses 32 anos. A nossa profissão, ela é excessivamente glamorizada e muito marcada por uma notabilização de acertos e de um profissional infalível que nunca erra, né? A gente erra muito, eu errei muito, né? E me sinto totalmente habilitado a fazer essa ponte entre o mundo teórico e o prático, né? Quando você diz nós erramos muito, você refere-se ao mundo das consultorias? Eu me refiro ao mundo do mercado financeiro, né? Ah, do mercado financeiro. E por que não falar do mercado corporativo, né? Sim. O que eu me entendo? Eu me entendo como um membro do mercado corporativo, hoje militando em um outro papel, né? Mas se você perguntar, Alexandre, o que você é? O meu habitat natural é o mercado corporativo. Você hoje mantém a Luck, que é a sua empresa de consultoria aqui em Porto Alegre. O seu público tem preferencialmente que faixa etária, Alexandre? Perdão? E a tendência é que seja um público que está em busca de encontrar-se, de identificar oportunidades no mercado de trabalho, empreendedorismo. Qual é o perfil que predomina na sua clientela? O perfil do meu cliente, ele é eminentemente jovem. Jovem. Esse jovem tem entre 25 e 70 anos. E que preferencialmente quer empreender ou que já está no mercado de trabalho? Não necessariamente. Repara bem, quando eu falei 25 e 70 anos, eu quero dizer que esse jovem não é um jovem cronológico, ele é um jovem que consome como tal, né? Ele consome as novas tecnologias e as novas relações de consumo, né? Onde a posse já não é tão importante quanto o acesso, né? E as tecnologias todo dia embarcam, né? Então, a gente encontra um universo empreendedor já estabelecido que quer potencializar o seu negócio. A gente também apoia profissionais em busca do que se chama uma carreira business, uma segunda carreira, né, após o desenvolvimento de longas trajetórias em organizações. Mas o nosso suporte, principalmente, se dá em alguns segmentos da economia que nos reconhecem com maior atenção, entre eles, obviamente, o segmento financeiro, tanto no segmento bancarizado como não bancarizado, né? Notadamente os novos escritórios de investimento. O segmento de construção civil é bastante relevante. Pois eu ia lhe perguntar justamente isso. Por que é que o segmento da construção civil e toda a cadeia produtiva, né, do setor imobiliário parece que tem uma tendência, tem uma tendência maior a buscar a figura do coach? Então, isso é verdadeiro? Na nossa trajetória na LUC, isso tem se mostrado verdadeiro. Nós desenvolvemos capacitações e expertises específicas nessa cadeia que tem nos gerado uma grande demanda por parte desse segmento. Passa por um entendimento dos 4 pilares que envolvem o negócio imobiliário como um todo, a saber, a incorporação, a construção, o marketing e o comercial, né? A incorporação, onde a gente tem a ideia, a construção, onde a gente tem a obra, o marketing, onde a gente tem o que os profissionais chamam do pensamento das ideias, né? E, por último, o comercial, que são os próprios corretores imobiliários que, mais do que isso, são verdadeiros consultores imobiliários, né? O segmento de marketing, especialmente, é encantador nas suas diferentes vertentes, tanto no mundo digital como analógico, e com capacidade de concorrer não só localmente, mas a nível Brasil e até mesmo no exterior, na Arábia e nos grandes golfos. E isso acontece aqui em Porto Alegre, absolutamente espetacular.
Alexandre, tem como nós traçarmos um paralelo entre o que aconteceu com o crash da Bolsa Norte-Americana em 1929, a bolha também imobiliária em 2008 nos Estados Unidos e aqui no mundo todo, né? Neste intervalo, o asseveramento, né, do fundamentalismo, isto no comportamento do cidadão que está em busca de oportunidade, em busca de emprego, em busca da identificação de suas competências, de suas principais características? Historicamente, os eventos geopolíticos e as grandes crises, elas trazem grandes reflexões, sim, ao mercado de trabalho, mercado corporativo como um todo. Eu, particularmente, vivi todas as crises que você possa imaginar a partir de 1983, que foi quando eu comecei a minha carreira. Então, a gente viu algumas crises aqui no Brasil, algumas crises na Argentina, depois na Rússia, na Ásia, e mais recentemente a crise de 2008. As crises financeiras, elas sempre têm um componente em comum, né? Mesmo que você volte na linha no tempo, na crise das tulipas na Holanda, você falou de 29 e 2008, a gente tem uma ruptura de valores por parte do ser humano. Esse é o ponto em comum de todas as crises, onde um sentimento de ganância ele aflora por parte dos agentes econômicos. Outro evento importantíssimo foi a queda das Torres Gêmeas em 2001, Sim. Com a morte de milhares de pessoas. Essas questões que você colocava, elas afloravam e, ao mesmo tempo, uma reflexão profunda em termos de propósito de vida do ser humano, daquilo que você quer para sua vida, né? Então, o que a gente percebe são verdadeiros triggers, são verdadeiros gatilhos de mudança de comportamento e reflexão e nas trocas dos diferentes agentes como um todo. Bom, falando da nossa aldeia, o que acontece com o Lava Jato, no processo eleitoral, de sucessão governamental, enfim, com certeza esses temas são influenciadores de pautas na sua empresa, levadas pelos seus clientes, enfim. Tudo que a gente vive no Brasil tem um impacto impressionante, eu imagino. Se você voltar à sua primeira pergunta, lá no início da nossa conversa, você perguntava sobre dividendos da minha atuação no mercado financeiro. Eu te diria que o principal deles é a reputação. É essa capacidade de você ter transitado por longos anos, passando ao lado de alguns cadáveres, nem sempre ganhando, às vezes perdendo. Reputação é o meu grande dividendo. O que a gente vê nesses episódios, o que a Lava Jato traz aí, é um assassinato de reputações, né, de pessoas até então ilibadas, acima de qualquer conceito no nosso país, né? E o que gera uma mudança, né, que veio ontem das urnas, né, que traz uma nova perspectiva para o país aí, né, e por consequência no mercado de trabalho. Você acha que também que a quebra dessa reputação é que causou tanta surpresa nas urnas eleitorais? Eu não tenho dúvida disso. Os portugueses falam, tem um conceito que a gente pratica muito, que é o da EUSA, você é uma marca pessoal. E a sua reputação, ela é construída pela capacidade que você tem de estabelecer trocas justas, né? O que a gente vê aí é uma quebra no padrão das trocas e a consequente defenestração das reputações. Se você tivesse a oportunidade de conversar frente a frente com um político que não obteve eleição nas urnas agora de ontem, você diria a ele que pode ter cometido erros usuais que acabaram resultando nestes resultados, resultando nestes números que foram apresentados ontem? Perfeito. Retomando esse conceito da EUSA, em qualquer papel que você desempenha, seja na sua vida pessoal ou profissional, você vai ter fornecedores, você vai ter clientes, você vai ter competidores, você vai ter colegas. E o sucesso, ele vem da capacidade de promover essas interações de maneira justa, né? Das tais trocas justas que eu me refiro, né?
esse político que ele teve, que não teve sucesso, né, na eleição de ontem, ele tem um risco de comunicação muito forte aí, né? Ou uma proposição de trocas que não vem de encontro às demandas da sociedade nesse momento, né? Mas o que tem aí é um descompasso de discurso, né? É uma questão de demanda e de oferta, né? Agora, cada vez que acontece uma crise, a gente tem também histórico de que logo surge um crescimento, surgem as oportunidades. Isso pode parecer clichê, meio chavão, mas é verdadeiro. Historicamente, isso está comprovado, né? Os economistas falam, né, do governo Dilma como o maior ponto de inflexão dos últimos tempos, e apesar de tudo, a gente já tem alguns números positivos no governo Temer, ainda que a gente não tenha conseguido romper a barreira dos 14 milhões de desempregados, né? Eu de romper e retornar, né, para um índice mais baixo. Nós estamos conversando, no Outras Palavras, com o consultor de carreiras e negócios, Alexandre Pinheiro Machado. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos para o terceiro e último bloco. Já voltamos. Estamos retornando para o terceiro e último bloco do Outras Palavras na RDC TV, canais 24 e 524 da NET. O Rio Grande se conecta aqui. Você assiste a programação da RDC TV em nosso site, nas plataformas digitais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. E participa enviando sua pergunta para o nosso Facebook, RDC TV. Estamos recebendo o consultor de carreiras e negócios, Alexandre Pinheiro Machado. Alexandre, hoje, além de ser um bom profissional, o cidadão precisa encontrar uma oportunidade de trabalho no mercado tão fragilizado. Quando é que esta habilidade de encontro de oportunidade está dentro de si e não simplesmente à sua frente? Boa pergunta. A premissa básica num processo de colocação no mercado é o autoconhecimento das suas habilidades. Eu estou falando do seu modus operandi, o seu software. É você entender as suas forças, os riscos e ameaças que algumas limitações que você tem lhe trazem. É importante você entender o seu processo decisório, de que maneira ele é formatado, qual o suporte que ele tem dos seus valores, qual que é o seu propósito de vida. E, a partir disso aí, o segundo passo a gente chama de apropriação desse conjunto de forças. Desencadeia um terceiro pilar, que é a ação específica, né? Mas o que passa é um processo com 3 pilares de sustentação. É o autoconhecimento, a autoconsciência, a apropriação e a ação específica. Não é aí que entram os princípios das rodas da vida ou rodas das competências? Ou também? Também. A roda da vida é uma ferramenta bastante utilizada nos processos de coaching, especificamente na questão de carreiras e negócios. O que a gente busca é o entendimento da satisfação pessoal do nosso cliente associada ao seu trabalho, né? A psicóloga Susan Adams, de Stanford, ela fala da necessidade de você contrabalançar a sua vida pessoal com a vida profissional, e ela usa uma metáfora que eu acho interessante, que são 2 baldes que você carrega, que eles precisam estar equilibrados, né? Então, uma condição precedente do nosso trabalho você vai performar, sim, num ambiente competitivo, mas a premissa básica é que você tem que ter vida pessoal, sim, você tem que ter satisfação pessoal. Isso é possível, sim. No mundo que nós vivemos hoje, tão conturbado, tão confuso, tão difícil, tão competitivo, este equilíbrio hoje é predominante na maioria da sua clientela, de satisfação na vida pessoal, com satisfação na vida profissional, com... Isso existe como algo isso existe, recorrente, sim, lá? Mas a busca por esse equilíbrio ela é bastante recorrente, sim. A gente tem uma confusão, né,
com relação à utilização do mentoring e do coaching profissional, que envolve a busca do profissional majoritariamente quando você não estiver obtendo sucesso e resultados na sua performance profissional. E isso é uma falácia, né? A gente é bastante procurado em busca de potencialização de resultados, né? E desse equilíbrio que você fala aí da vida pessoal, né? Alexandre, há uma certa banalização hoje no exercício de coaching, né? Eu percebo isso, que vocês enfrentam uma situação um tanto quanto adversa à vontade de vocês. Há formações de diversas qualificações, né? De características inúmeras. E eu queria que rapidamente, porque o nosso tempo já está se esgotando, você falasse algo sobre isso, por favor. A questão toda passa pelo fato de não as profissões de coaching e de mentor não serem regulamentadas. Então, o que acontece, mais uma vez, vivemos num país com 14 milhões de desempregados, existe uma oferta muito grande de cursos de segunda linha a preços bastante acessíveis, com promessas de retornos rápidos e a tentação de uma nova profissão após 2 finais de semana. É um ônus que a gente paga, o que a gente busca é um deslocamento de posicionamento, que a gente chama lá de Oceano Azul, tentando ficar longe dessa competição por preço e facilidade. Alexandre Pinheiro Machado, foi uma alegria, uma satisfação lhe receber aqui nos estúdios do Outras Palavras. Temos certeza que você prestou um serviço inestimável ao nosso público espectador do Rio Grande do Sul e usuários também dos nossos conteúdos nas nossas plataformas digitais. Agradeço demais a oportunidade, foi extremamente agradável a nossa conversa. Nós conversamos com o consultor de carreiras e negócios, Alexandre Pinheiro Machado. Outras Palavras, volta na próxima quarta-feira, a partir das 20h15. Fique ligado, vem aí Cadu Oliveira e Dois Toques. Boa noite. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.